Seja muito bem-vindo aí, Leonardo. Leonardo Bernardes, engenheiro agrônomo, pecuarista, empreendedor rural, uma família aí já tradicional do agronegócio. Você me permite, Leonardo, carinhosamente, aí escutei lá no seu Instagram, blogueiro raiz. É, isso aí. Um amigo meu que caracterizou desse jeito aí. Eu vi que vocês colocaram o telefone para gravar no pé de mandioca. Né? É. Foi bem legal. Leonardo, cara, muito obrigado aí, seja bem-vindo à Blue Farm novamente, por aceitar aí o nosso convite. E o intuito aqui da Blue Farm é a gente falar de empreendedorismo, de gestão, de inovação. E eu conheci, né, o seu Instagram, Pecuária Familiar, muito legal, principalmente pela originalidade, pela autenticidade que você trouxe, entendendo? E hoje nesse mundo aí de internet, tudo, virou uma ditadura de seguidor, entendendo? E as pessoas começam a valorizar os outros pela quantidade de seguidores que elas têm. E eu acho isso muito errado, entendendo? Aqui na Blue Farm, a gente vai continuar prezando pela autenticidade, por quem traz alguma coisa autêntica. Então, antes de tudo, a nossa conversa é balizada por isso aí. Parabéns aí pela sua originalidade e por dar a cara, a tapa, se colocar e se expor. Aqui eu comecei a tentar trabalhar com o Instagram faz algum tempo já. Eu trabalhei com assistência para pecuária de leite no sul de Minas, depois de algumas tentativas para trabalhar com meu pai aqui na fazenda, mas acabou não dando muito certo, não estava muito na hora ainda. Eu fiz agronomia, eu fiz umas 6 entrevistas de emprego mais ou menos em multinacionais renomadas aí, e não passei. Fui para Porto Alegre uma vez para poder, na última fase, não consegui passar. E aí depois, eu meio desanimado, o mestrado não tinha saído resultado ainda, eu resolvi voltar para poder trabalhar com meu pai. E acabou que não deu muito certo, e ao mesmo tempo o resultado do mestrado saiu, deu certo de passar. Aí eu fui para o mestrado, mas sempre com a cabeça, desde criança, que o que eu mais queria era conseguir trabalhar junto com meu pai um dia. Só que devido ao fato de que eu saí de casa, aí a gente acha que sabe mais, que o pai não sabe nada, porque a gente começa a aprender as coisas, né? E aí começou uma certa arrogância da minha parte. E aí acabou que eu fui pro mestrado, mas sempre pensando em estar aqui com ele. Acabando o mestrado, eu tinha um professor que me orientou. O meu professor estava com um emprego já no gatilho para mim, e meu pai me ofereceu para vir trabalhar com ele. E aí eu falei assim, eu quero demais isso, então eu vou voltar para a roça. Só que eu voltei sem nenhuma fonte de renda extra. Eu já estava sem depender dele, porque eu recebia bolsa para fazer o mestrado e tal. Dependendo da renda dele, começou a dar algum certo atrito e não deu certo de novo. E eu falei, pai, e eu falei uma coisa, cara, que assim, eu não tenho vergonha de admitir isso. Na verdade, eu quero usar isso como exemplo para outras pessoas. Que teve um dia que a gente estava mexendo com uns bois lá meio de arribada, que estava bem arisco. A gente misturou umas vacas com os bois não quiseram sair do... Estava muito arisco os bois, e eu falei, pai, vamos esperar. E não, tem que tirar agora, e acabou tirando, os bois acabou arrebentando cerca, não deu certo. E eu fiquei meio grilado com aquilo, e falei para ele, pai, se o senhor está achando que eu vim trabalhar de empregado para você tá enganado, eu vim para trabalhar de parceria. E ele ficou caladinho, não falou mais nada. E eu falei, eu vou embora. Eu vou cuidar da minha vida, que ainda não está na hora de a gente trabalhar junto. E aí eu consegui um serviço no sul de Minas, na cidade de Boa Esperança, para poder atender produtor de leite pelo Senar, assistência técnica e gerencial. E o meu maior sonho, desde criança, que eu já vendia as coisas da roça na rua, de porta em porta, para ter meu dinheirinho, né? Foi sempre empreender e investir e fazer a renda girar e gerar oportunidade para outras pessoas e ver outras pessoas crescendo junto. E aí, nessa ida lá eu vou chegar nessa história que eu comecei, do meu pai, eu falando pro meu pai que eu ia trabalhar de empregado para ele. E tudo isso vai conectar um ponto no final. Aí eu comecei a plantar mandioca com um amigo, porque a maior vontade era sempre investir o dinheiro para poder aprender aonde empreender o dinheiro e aonde não empreender. Qual seria o melhor caminho? E para isso tinha que começar alguma coisa. E esse amigo meu já estava nessa pegada de plantar mandioca, que o risco era mais baixo, o potencial de lucro era alto.
mas a gente não contava com a variável do mercado. Como a gente plantou uma cultura temporariamente, as pessoas que sempre compram, os atravessadores, os CAs e tudo, não ia deixar de pegar dos fornecedores fiéis para pegar a nossa. Então, até hoje a gente está vendendo um pouco o resto da lavoura, e a gente teve dificuldade para escoar essa produção, porque o nosso custo ficou alto, a gente ficou entre pequeno e grande produtor, ficou no meio disso aí, e o preço baixo. O preço caiu muito do ano passado para cá. Enfim, o plano, no caso, o Senai, eu trabalhei 2 anos de assistência técnica. Nesse tempo, foi muito bom, porque eu atendi mais ou menos umas 50 fazendas, indo direto nas fazendas, e lidando com os produtores, e com os pais, e com os filhos direto. E isso fez com que eu visse muitos exemplos de pessoas bem-sucedidas na sucessão familiar e de casos não muito bem-sucedidos. E eu vi várias etapas do processo de transição. E vi o filho começando a trabalhar, o filho já trabalhando, dando certo há muito tempo, e me contando como é que foi o começo, e sempre observando bastante o comportamento de cada um nesse processo, e pegando o padrão e adquirindo os dados, as informações, para eu ter o meu próprio embasamento do que seria um jeito menos... conflituoso, talvez. Conflituoso de iniciar esse processo de transição de sucessão familiar. E meu pai sempre querendo eu aqui com ele, porque ele fica muito sozinho lá, só ele e o funcionário. E eu sou o único filho homem, então. Enfim, aí tem também os meus avós, que também já tocam, eu não sei se você viu lá, eu coloquei, meus avós tocam uma fazenda de recria e engorda no Goiás, meu avô já tem 85, minha avó 84, então foi outra coisa que me... A família toda envolvida, assim, para quem tá... a quinta geração, eu sou a quinta geração. Para quem está assistindo a gente aqui, Leonardo, conectar aquele ponto que eu falei no início, entendendo? Gente, segue lá, @pecuário familiar. É por isso, essa história, porque assim, às vezes um vídeo desse, tem tantas pessoas, porque esse é o agro real, entendeu, Leonardo? Isso aí que você está passando, cara, eu também aqui tenho uma história muito parecida, vou falar um pouco depois sobre, e isso não aprende na faculdade, né? E o legal assim, ó, o Leonardo é produtor rural, formado, mestrado, trabalhou já em consultoria, é consultor, e com tudo isso, né, ainda, logicamente, né, que precisa de um tempo de vida, porque essas coisas é natural mesmo que a gente vá evoluindo, vendo outros exemplos, que eu acho que foi muito interessante você ter feito, de você ter observado como funcionava em outras fazendas, com outros modelos, né, e ter absorvido isso para que você pudesse errar menos. Eu acho que talvez essa já é uma super dica, né, da gente não se colocar na posição de que apenas o outro está errado, apenas o outro tem que mudar. Ô Leonardo, só para situar aqui, você está em Rio Paranaíba, Minas Gerais, é isso? Não, eu formei em Rio Paranaíba, que é uma cidade que tem um braço da Universidade Federal de Viçosa, mas a fazenda é no município de Gurinhatã. Na verdade, é uma cidade pequenininha, mais perto é Ituiutaba, que é no Triângulo Mineiro, próximo a Uberlândia. Ituiutaba é a cidade onde a gente mora, na cidade, e a fazenda no município de Gurinhatã. Mas tudo em Minas Gerais, aqui no Triângulo Mineiro. É tudo pertinho. Cara, eu vou já recomendar ao pessoal, antes de a gente continuar falando sobre sucessão familiar, o Leonardo fez 3 vídeos sobre a plantação de mandioca, e que fica em Ituiutaba, é isso? A plantação de mandioca fica no sul de Minas, em Boa Esperança. Em Boa Esperança. Cara, foi um show, os 3 vídeos que você fez, mostrando... O Leonardo, ele me corrige aqui se eu estiver errado, mas ele é um pouco professor pardal também. O que é uma habilidade boa no agronegócio, né? Da gente pensar formas diferentes, né? Uma forma mais fácil, mais simples de fazer os negócios. E nos stories dele, gente, estou falando tudo aqui, nós não temos nenhuma parceria comercial, entendendo? Eu estou realmente, Leonardo, acho que essa cultura aí de ter que entrevistar só nego bambambam, a gente tem que acabar com isso, a gente tem que conversar com as pessoas do dia a dia. O Leonardo sugeriu lá já um app para o pessoal medir a área no Google, que é o Field Area,
Cara, explicou como que eles fazem uma ferramenta lá para enterrar cano. A colheita de mandioca e o plantio, eles fizeram ferramentas novas e mesclado com isso aí tem bom humor lá no negócio, no Instagram dele. Então, assim, só quero reforçar isso para finalizar isso. Sigam lá e sigam em frente também, Leonardo, como a gente também aqui está seguindo em frente. Falando sobre sucessão, cara, a gente estava falando, né? Não aprende em universidade, não aprende em faculdade, nem em mestrado. E talvez seja um dos pontos mais difíceis, né? De fazer dar certo, da gente saber até quando, no caso, o patriarca, ele vai abrir mão, ele vai te dar autonomia para o sucessor, e até quanto que quem está chegando está disposto a engolir sapo, vamos dizer assim. Isso. Então, eu acho que isso, que é logicamente que o tempo também conta nisso, porque não dá para querer chegar sentando na janela, né, e desconsiderar tudo que foi feito, porque se tem alguma coisa para a gente trabalhar, se tem alguma coisa para a gente administrar, é porque já foi fruto de muito trabalho. Mesmo que a gente não concorde com tudo, né, e isso é normal, eu acho que 100% dos casos não vão concordar com tudo, a gente precisa reconhecer e, antes de tudo, respeitar. Eu acho que esse é um grande, não sei se conselho, mas dica que a gente pode dar para milhares e milhares de pessoas que estão fazendo a transição no campo e que são apaixonados e que querem continuar trabalhando na terra, tem aquele amor, mas às vezes fica nesse impasse. E acho também que sair para poder ver novos horizontes, novos ares, faz parte do processo e às vezes até faz que a gente seja mais valorizado, sabe? Né? Porque quando você está só ali, quando você sai, meio que dos dois lados tem essa falta, né? Que você acha disso tudo aí? Exatamente isso, é o plantio de mandioca que a gente fez, a consultoria que eu prestei para fora, isso me fez ter uma visão muito mais ampla das coisas, conseguir enxergar que meu pai é meu pai e eu sou eu, e cada um está na sua história aí, construindo no seu tempo, né? Ele foi criado num tempo totalmente diferente que eu fui, ele me deu coisas que o pai dele não deu para ele na época, eu fiz um intercâmbio nos Estados Unidos, trabalhei durante um ano lá em fazendas como peão mesmo, e passando toda a dificuldade com um peão, um funcionário qualquer pode passar, nas tarefas mais básicas, e muito assim, acaba que foi muito... como esse é um estagiário, o produtor americano não te via muito com tanto respeito, com tanta... Como é que eu posso dizer? Não valorizava tanto, porque é uma mão de obra mais barata, e é isso que eles estão em busca. Enfim, e aí até uma coisa que eu uso hoje muito para poder trabalhar com meu pai é esse respaldo que ele me dá depois de ter plantado essa mandioca lá. E ele acredita mais porque ele vê o que eu construí sem ele, sozinho, arrendando terra, trabalhando duro, arrumando, fazendo calo na mão e pelejando e ligando para um, ligando para outro, cotando as coisas, e aí ele dá mais valor. Enfim, cara, e aí, pegando muitos conselhos, voltando para casa, na primeira semana que eu cheguei, para te falar a verdade, faz um mês que eu voltei, uma coisa que eu estou planejando a vida inteira, e que eu planejei, na verdade, mais palpando mais as coisas, colocar mais o pé no chão, foi no início de 2019, para transferir o serviço de assistência técnica do sul de Minas para cá, porque aí ia ter uma renda extra para poder trabalhar não só na fazenda, mas como assistência aqui na região, e podendo ir para a fazenda com meu pai. Enfim, eu voltei agora em abril, coincidiu com o coronavírus, acabou dando tudo certo. A lavoura de mandioca está lá terceirizada, o povo está colhendo. E no primeiro momento que eu cheguei aqui, a gente teve que arrumar umas coisas do encanamento lá, e tinha que fazer uma boca de lobo num poste, abrir um buraco lá para colocar o cano em cima. E eu sei que meu pai falou que eu não dava conta, e eu falei para ele que eu dava conta, e depois eu fui discutir com ele. Eu falei, pai, quando acontecer as coisas assim, não duvida da minha capacidade, não acredita que eu dou conta de fazer. Pensa nas mandiocas que eu plantei, tanto que foi difícil, que é uma boca de lobo num poste. Aí ele ficou bravo na hora, a gente tava de moto, ele parou a moto, desligou a moto e falou assim, meu filho, desse jeito a gente não vai dar certo. Aquele dia, você falou para mim que você não ia trabalhar de empregado para mim, mas eu trabalhei de empregado para vocês a vida inteira. E rapaz,
Aquilo foi uma pontada na cabeça, mas Rapaz, uma pontada de tanto escutar a música do Tião Carreiro, falando que os filhos não falam que não pediu para nascer, que a culpa é dos pais. E eu falei, eu tô me tornando esse menino das músicas do Tião Carreiro, ué. Eu preciso mudar isso aí, ué. E aí, cara, eu fui de novo para Boa Esperança, porque eu precisava ir lá resolver umas últimas coisas, acabar com a casa lá e tudo que a gente estava alugando. E voltei totalmente diferente. Totalmente. E aí eu aprendi, cara, 3 coisas que eu tô falando direto. Que até coloquei um vídeo no Instagram sobre isso. Que é a paciência, a persistência e a atitude. A paciência, porque a gente precisa entender que o outro é o outro, a gente, cada um está no seu tempo. A persistência, porque a gente vai ter que ter paciência várias vezes. E a atitude, porque se a gente ficar só na paciência, na persistência, às vezes a gente patina e não sai do lugar. E é um isso caso aí. muito prático que me fez enxergar isso, foi um dia que a gente estava fazendo um serviço lá na fazenda, enterrando cano. Meu pai estava passando a roçadeira no capim antes de enterrar os canos. E ficava bom, porque você via certinho o lugar que você onde tinha que ir, estava balizadinho. E depois disso, ele estava pegando uma retroescavadeira com a concha da frente, rastelando o capinzinho que estava por cima do que ele tinha rapado. E minha cabeça fervia com aquilo, estressado, olhando aquilo assim, debaixo da sombra do trator, olhando ele. Mas pé da vida, meio assim, pensando, gente, mas não precisa disso, é só ele passar o encanamento que vai rasgar, não é um capinzinho desse que vai buchar. Ela vai, você não precisa fazer isso. Aí ele ficava bravo, precisa sim, porque senão vai buchar isso aí tudo aí, o capinzinho garra na terra. Aí nesse dia, eu entendi o que é atitude. Ao invés de eu ter ficado esperando ele no trator, o que eu devia ter feito? Eu devia ter pegado e, sem passar por cima da autoridade dele, falado, pai, faz o seguinte, ao invés de você rastelar isso aqui com a máquina, vai furar buraco, me dá um rastelo, que eu rastelo para você aqui. Se você acha que é tão importante rastelar, deixa eu rastelar na mão, porque você está gastando uma máquina cara dessa para você rastelar paia de capim. E no final das contas, com um jeitinho, conversando, tanto com ele quanto com meu avô, depois no outro passo que a gente ia passar o encanamento, nem a roçadeira ele não passou mais, porque ele viu que não precisava. Mas com um jeitinho, esperando o Tá. tempo. Duas coisas aí que você falou, Leonardo. Primeiro aí do seu relato aí quando você estava na moto, né, que a questão do pai ter trabalhado, né, para a gente, né, esse tempo todo, a mudança de chave, né, e isso ficou, né, gravado na cabeça dele, aquela frase sua, e foi um momento, provavelmente, dele te retornar isso, porque ele deve ter pensado isso, remoído, e ele achou a hora certa para poder te dar Exato. para te retornar aquela, né, aquilo que ficou engasgado nele. E aí tem uma reflexão, né, que eu acho que você fez certo, que é da gente ter essa humildade, né, entendendo? De reconhecer o nosso tamanho e a gente ser mais autocrítico conosco mesmo, né? E quanto à questão da atitude, eu concordo demais com você, porque às vezes você fala, a palavra, até um certo ponto, ela ajuda, mas depois, o que manda mesmo é você mostrar resultado, você fazer, entendendo? E aí as coisas se acomodam melhor, porque senão, se começa a falar demais, começa a dar embate. E aí uma coisinha pequena vira uma coisa grande, né? Isso. Então, Vai assim, estressando. eu mexo, né, aqui na propriedade praticamente desde os 15, 18 anos. Eu tô com 39, então tem 20 anos, entendendo? Meu pai, graças a Deus, é muito ativo, tá com 73, 74, muito ativo, tem muita personalidade, e então não é fácil. Então, eu tinha duas opções também, tá? Que era desistir, sair fora, buscar outro rumo. Eu também fui para a Austrália, eu também fui professor, tive outras coisas, mas eu nunca quis deixar a fazenda, entendendo? Porque eu sabia que depois isso iria ter um arrependimento. Mas assim, para quem está passando por isso, ou vai passar, não vai ser fácil, não tenha dúvida. Se você tiver uma família, e quando não envolve outras pessoas, além do pai, primo, aí às vezes cunhado, quando não tem tudo isso ainda. Mas o processo não é fácil, né? Você tem que estar disposto realmente a tirar disso tudo o crescimento. Porque, na verdade, o crescimento talvez é o que mais que a gente vai tirar desse processo todo. Porque não é a parte monetária, não é aquela conta de se eu tivesse na empresa A eu ganharia tanto e eu estando na fazenda eu ganho tanto. Talvez se a gente fizesse essa conta,
a gente, na maioria das vezes, principalmente no começo, a gente vai optar por estar fora, né? Muitas vezes consegue fazer até um mix, né? Tem pessoas que conseguem conciliar duas coisas, aí depende de vários modelos. Mas concordo com você que a gente tem que sempre ter um olhar de consultor e não só de dono, entendendo? De pensar assim, o que que eu agrego para o meu negócio? Se não tivesse eu aqui e eu tivesse que contratar alguém para fazer o que eu faço, entendendo? Quanto que eu teria que pagar para essa pessoa? O que que eu estou rendendo? O que que eu estou entregando de resultado? Eu recebo de Prolabore X, né, que acontece em várias fazendas, não sei se é o seu caso, que você votou recente, o que que eu, né, pagaria para uma pessoa fazer o que eu faço? E aí eu retorno para você perguntando assim, do que você rodou e do que você viu, você já falou algumas coisas que você trouxe, mas o que que você trouxe mais de experiência de outras fazendas que você meio que está tentando aplicar aí no dia a dia? Cara, o principal de tudo é fazer bons relacionamentos. O principal, cara. Isso para mim é essencial. Isso com isso, cara, é ter um produtor, é ter vizinho, sempre vizinho amigo, fazer de tudo para poder receber as pessoas bem, tratar bem, para você sempre ter amigos por perto. Além das todas as coisas técnicas que a gente aprende, tudo, né? E principalmente a administração. Pode saber a técnica que for, pode saber mexer com pastagem, vacinação, questão sanitária, reprodutiva, IATF, nutricional, mas a administração, a gestão, colocar as contas no papel, e que é uma parte difícil de fazer e às vezes até um pouco chata, porque ficar na frente do computador cansa muito também, E pouco mas é a hora... valorizado, e pouco Pouco valorizada, por valorizado. exemplo. Meu pai, graças a Deus, meu pai consegue ter essa noção. Graças a Deus, ele separa, hoje em dia, ele separa as notas fiscais tudo certinho para mim. Graças a Deus. Porque aí você consegue realmente montar a sua estratégia, tomar uma decisão muito melhor embasada, né? Cara, uma coisa quando eu tomei essa decisão, só voltando um pouquinho ao assunto, foi quando eu vi o poema do Marco Brasil falando do pai dele, chamando ele para trabalhar na roça. Que quando ele tinha 10 anos, o pai dele era o ídolo dele. E isso é aqui em casa também, com muitas pessoas, eu imagino que deve ser assim. Quando ele tinha 20 anos, o pai dele não sabia tanto assim mais. Quando ele tinha 30, e o pai dele chamando ele para a roça, para trabalhar na fazenda com ele. Quando ele tinha 30, o pai dele não sabia nada, ele sabia tudo. 40, 50, o pai dele continuando chamando ele para trabalhar. Com 60, o pai dele tinha morrido. Ele não teve a oportunidade de trabalhar com o pai dele. E aí ele estava sozinho na roça. Rapaz, aquele dia que eu vi esse vídeo, eu chorei bonito mesmo, uma lágrima de gostosa de sentir, sabe? Que eu tomei a decisão nesse dia. Eu falei, quando eu tiver 80 anos, e olhar para trás e perceber que eu perdi a oportunidade de trabalhar com meu pai, que é um dos caras que eu mais admiro no mundo inteiro, mesmo com os detalhezinhos dele, eu vou arrepender demais. Mas é muito mesmo. Então, nesse dia, eu tomei essa decisão. E uma outra coisa, Túlio, que eu gostaria de acrescentar, se você me permite, Lógico. que é a questão dos Estados Unidos. Você também foi para a Austrália, você falou e tal, não sei qual foi a sua vivência lá, mas nos Estados Unidos, como eu senti muito eu passei, vivi o que um produtor rural vive lá, eu percebi que existe essa questão do brasileiro, de nós aqui, acharmos que é uma coisa menos, achar que a gente está diminuindo o nosso valor voltando para trabalhar na roça. Que a gente vai virar um Jeca Tatu, ou que vai virar um roceiro que não vai saber, mas com a internet, cara, com a globalização, não tem como mais você ficar de fora. Só se você quiser mesmo, você forçar a barra. E aí, a gente sai daqui e vai para os Estados Unidos para limpar chão, para poder trabalhar de pedreiro e para fazer esse serviço desse tipo. E quando é para voltar para trabalhar na fazenda com o pai, para poder agarrar no serviço e sujar a botinha de bosta, de vaca, Aí fica cheio de milindro, né? aí vem o orgulho, aí vem a vaidade. E isso só atrapalha o processo, cara. E isso vai atrasando, atrasando, atrasando. Claro que cada um tem a sua realidade, mas quem tem esse tipo de pensamento, pensa melhor, reflete bastante, porque a família é a base e é isso que interessa. É a família. É você unir todo mundo de novo e fazer as coisas acontecer para o bem-estar do negócio ficar bem. A família tem que estar bem. E aí o negócio vai andando certinho, todo mundo junto, aí fica bom demais. O agronegócio ele é feito majoritariamente, né, acho que 75%,
por empresas familiares, é um negócio tradicional, não tem jeito. E, assim, várias coisas aí, cara, que você falou, a questão de estar junto, né, do arrependimento, porque você, no dia a dia da fazenda, a gente ajuda, não é só na parte técnica, produtiva, quando a gente está junto com os nossos pais, a gente acaba ajudando numa série de coisas, e tem atrito, tem briga? Tem, né? Tem como ter menos? Tem. Mas tudo isso, no final das contas, o arrependimento de não estar presente, pelo menos você não tem. Entendendo? Porque você vai estar ali junto. Outra coisa que você falou aí do exterior, eu iniciei na fazenda, a gente cria suíno também. E suinocultura é uma coisa que sempre foi mais mal vista do que, por exemplo, se você for pecuarista, né, criador de gado, porque o suíno já é um animal visto, a carne, né, sempre foi muito mal vista, como fazendo mal para a saúde, entendendo? O porco cheira mal, o porco remete à sujeira, tinha essa ideia, né? E ainda tem um pouco, infelizmente. E assim, eu acho que você também tirar essa máscara, tirar esse orgulho e assumir o que você faz, é o que faz você ter sucesso. Porque não tem como você fazer um negócio sem se assumir que você é aquilo, né? Então, mexe com o quê? Não, mexe com o porco mesmo, mexe com o suíno, entendendo? Então, acho que assumir aquilo que a gente faz é muito importante. E aí, finalizando, o que você falou, eu acho que hoje a gente vive num momento privilegiado de ter a internet, de poder, ao mesmo tempo que a gente está enfurnado na fazenda, a gente poder também extrapolar as nossas habilidades, os nossos pensamentos, os nossos conceitos, os nossos aprendizados, que é o que a gente está fazendo aqui, né? E se Deus quiser, muita gente vai estar olhando esse vídeo. Então, é uma estratégia para as pessoas, às vezes, pensarem, refletirem, que dá para trabalhar na fazenda, ali mesmo, descarregando saco, carregando saco, pensando, trabalhando em computador, gerindo o negócio como todo, e mesmo assim, ainda ser visto, né? Reconhecido, né? Que seja regionalmente, que seja localmente ou que seja nacionalmente. Hoje não precisa ser uma coisa ou outra. Então, acho que... Prestando um serviço numa escala mais macro, né? E por exemplo, né, aqui a gente... a Blue Farm é um pouco isso, né? E você pode continuar sua consultoria, né? Provavelmente, se for o caso. Ou a produção pode crescer numa escala que você opte por não, que te demande o seu tempo como um todo. Então, aí, né, varia. Então, assim, quem está no agro hoje, gente, eu escutei uma vez falando assim, que a pessoa que vem da fazenda, né, que mora, as pessoas têm aquele intuito que o cara da fazenda é o Jeca Tatu. Mas a pessoa que tem a vivência de fazenda e urbano, como você teve, eu tenho, modéstia à parte, a gente tem muito mais habilidades internas para lidar com os problemas do que uma pessoa que viveu a vida toda só na cidade. Muito entendendo? Bom. A gente tem mais. Condições pelos desafios a que somos expostos, né? Principalmente. A gente tem que usar a criatividade tem que florear toda hora para você, como os arrancadores de mandioca, que lá foi tudo, cabeça foi funcionando para poder, não é possível que tem que arrancar mandioca na mão e tem que ter uma coisa mais fácil, aquilo vai te dando gás para você criar uma coisa nova, e isso vai mudando outras partes na cabeça da gente também e vai melhorando a gente como pessoa, como profissional e por aí vai o carro, né? Aí você falou um negócio, Leonardo, que não é porque é produtor rural que tem que sofrer. Porque eu acho que isso aí que você está buscando, né, que a gente busca sempre uma melhor forma de fazer as coisas. Porque a gente, quando você pensa em produtor rural, você, né, pensa em labuta, em lida, né? E realmente o campo é o trabalho com a terra. Mas a gente pode buscar formas mais inteligentes. E basta pensar, né? Antes de fazer e executar. Isso é um paradigma bom de a gente quebrar também, que é isso, da gente buscar sempre, né, uma melhor forma de fazer as coisas. E para os colaboradores também,
para o pessoal que trabalha no dia a dia da fazenda, gente, pensa antes de fazer, entendendo? Assim, tira 5 minutos, você deve ter visto isso muito lá nos Estados Unidos, mas planeja antes, não estamos dizendo aqui para fazer um mega planejamento, mas se a Simples, coisa gente... simples. Troca ideia Assim, com quem já tem experiência, pergunta, sem achar que sabe tudo, aceitar a ajuda do outro com mais facilidade. Exatamente. É pô, por e aí. hoje com o YouTube, né? E Nossa com, Senhora. O com arrancador de mandioca a gente fez, a gente achou na internet, todos os arrancadores que a gente fez, a gente achou na internet e foi só procurando melhor, melhor e achou o melhor e funcionou beleza, tá funcionando até hoje. E Túlio, uma coisa que eu gostaria de falar também é não ter medo de errar. Aceitar, entender o erro como uma parte do processo. Ele não é um pecado. Você não vai. Ninguém vai rir da sua cara porque você vai errar e se rir, tá tudo bem também. Faz isso virar uma piada, uma coisa engraçada, porque a gente vai errar mesmo. E com essa coragem de errar, a gente acerta. Uma hora a gente acerta, porque a gente aprende, vai lá, faz um arrancador de mandioca, não ficou bom, aí arruma uma pecinha, arruma outra, quebrou, aqui precisa de um reforço, e uma hora ele chega num ponto onde é que fica perfeito, você consegue trabalhar, te atende bem, mas sempre pode melhorar, ainda pode ser muito melhor ainda, aí que tá, ainda pode ser muito melhor. eu acho que vai aquela palavra, vai na sua, né? Confia em você, porque os tropeços vão ter, você vai cair, mas é normal, né? Porque assim, se a gente parar para pensar, até fiz uma reflexão um dia desse sobre o que é errar, né? E a gente, durante o nosso dia, a gente erra diversas vezes. Se você pegou uma rua errada que você não deveria pegar com o seu carro, você já errou, entendendo? A gente erra, assim, muito mais vezes do que a gente pensa. Quando a pessoa quebra, vamos dizer assim, né? Quando um negócio não prospera, que você começa um negócio e não prospera, a sociedade te julga que você deu errado. Só que o empreendedor que está fazendo, ele não pode ter esse pensamento, entendendo? Porque se ele começar, a sociedade é isso mesmo, ela vai julgar, entendendo? O que você não teve sucesso, não se parou, ou se voltou, ou se não ganhou muito dinheiro, entendendo? Fracassou. E isso é errado, entendendo? Quantos que no primeiro negócio deram certo? Pouquíssimos. O pessoal fica citando aí Bill Gates, Steve Jobs. Pô, mas quantos Bill Gates e Steve Jobs tem no mundo? Os caras são gênios. E eles erraram muito também, querendo ou não. Eles tiveram muitas tentativas de acertar, né? Uma coisa que você tá falando aí, cara, que não sai da minha cabeça e nunca vai sair, que eu quero sempre prezar, lembrar disso. Minha avó me ligou um dia e falou: E aí, meu filho, como é que tá as mandioca? Eu tô vendo que você tá sofrendo e tudo. Tá ganhando dinheiro? Eu falei, vó. Aí eu falei para ela assim, vó, o mais importante do que o dinheiro é a experiência. Porque com essa experiência de hoje, lá na frente, o dinheiro vem como consequência. É isso aí. Então, isso manteve a minha cabeça centrada, porque a mandioca é um serviço pesado, a gente foi sozinho, só a gente mesmo, agarrando lá. Mas é isso aí, cara. A experiência conta e você precisa entender, a gente precisa entender que ela vai acumulando igual uma base de dados de um computador, de um supercomputador com algoritmos, e vai aprendendo, e a cabeça vai amadurecendo, e de repente você, como que eu posso dizer, você ultrapassa a barreira do impossível, né? Do É, difícil. Isso é, tudo vira oportunidade, tudo vira desafio, vira usar a cabeça. Opa, agora é a hora de usar a cabeça, porque isso aqui tá difícil, que beleza. Vamos pensar então. Vamos é, sentar, vamos pensar. E se você tem uma ideia hoje, espera, não aplica ela hoje não, espera amanhã. Você vai ter, com certeza, essa ideia vai ser diferente amanhã. Com é, certeza, porque a com cabeça fica certeza. trabalhando aquilo, com certeza. Então É, espere a ideia amadurecer. Igual a mandioca. Plantou mandioca? Vamos plantar mandioca? Vamos, eu quero investir. Ah, mas não, vamos plantar, porque eu quero é aprender primeiro. Agora, próximo investimento, opa, peraí, vou alugar um pasto para colocar os bezerros de recria. Mas o pasto é bom, os vizinhos são bons, porque na mandioca, se não fossem os vizinhos que a gente teve, a gente não tinha feito nada. Os vizinhos são bons, a estrutura de coxo, de curral, como é que é a aguada da fazenda, como é que tem muito mato, é, as estradas, como é que é para escoar a produção, a logística, né? Então, assim,
vou na primeira fazenda que está alugando, o preço está caro, não sei o que, tá ruim, vou desistir. Não, vai noutra, vai noutra, vai noutra, até você achar o que encaixa com você. E vai ter, sempre tem. Basta você procurar, sem medo de ser feliz. Leonardo, com essa dica aí, aqui a gente, com essa questão de internet, né? Porque o agro foi para a internet. Vou pedir para o pessoal que está assistindo esse vídeo, né? Pessoal, é a hora aí de dar o like nesse vídeo. Por quê? Porque dando like, o YouTube joga para mais gente. Se inscreve no canal e se está gostando do vídeo, continua assistindo, entendendo? Para que a gente possa continuar aí fazendo esse trabalho. Então, se você é do agro aí, de alguma forma, chegou o momento aí, tá? Não deixa aí de dar o like aí, o gostei, o joinha aí. Contribuir com a propagação desse conteúdo para mais gente possível aí, né? Porque é isso que você falou aí da sua avó, e eu acredito que vários empreendedores vão se identificar com isso, que tá dando dinheiro. A primeira pergunta a primeira resistência que qualquer empreendedor escuta em qualquer negócio que você está fazendo, está dando dinheiro, e como é que é esse negócio seu mesmo? Porque, por exemplo, a Blue Farm tem um modelo um pouco novo, né, de atuar tal. Eu já escutei diversas vezes. Mas como é que é esse negócio mesmo da Blue Farm? Como é que dá dinheiro? Porque, assim, quando você tem um negócio tradicional, que você vende, que você abre uma padaria, você não precisa explicar para ninguém o que é que você vai fazer na padaria. Todo mundo já entende o que é comercializado na padaria, como é que funciona a padaria. Agora, quando você tem um modelo de negócio novo e que você tem as pessoas não estão acostumadas, entendendo? É mais complicado, porque aí você precisa meio que acreditar naquilo que você está fazendo e tocar o barco, porque as pessoas têm muito essa referência aí. Não, se o cara está ganhando dinheiro, trocando de carro, viajando, tá dando certo, tá bom, entendendo? Então, eu acho que isso é importante, a gente acreditar na gente mesmo e fazer sentido antes para a gente, porque se a gente não acreditar, quem que vai comprar o seu produto? Né? Quem que vai acreditar se você não está acreditando antes? Eu queria falar da lavoura de mandioca, porque o que eu achei assim, muito interessante é que você não montou um plano de negócio só no papel. Né? Você falou, não, eu vou fazer uma plantação, fazer um ciclo, uma lavoura, para poder aprender, para poder gastar, para poder errar, para poder colher, entendendo? Então, assim, colocou logo o negócio na prática, tudo para poder, como se fosse assim, um campo experimental, isso. Né? Mas, assim, jogando já, valendo. Valendo. Né? Foram 3 amigos, são amigos que até hoje a gente é bastante amigo, e isso é uma coisa que a gente tem que saber bastante antes, se os amigos que você vai mexer, os sócios, né? Porque como eu estava começando a vida ainda, não tinha o capital para investir, então dependia dos amigos para poder juntar isso. Mas foi um amigo que teve a ideia e viu que mandioca era um pouco menos arriscado, porque depois que ela passa do ponto de colheita, ela pode ficar na terra, que ela continua ganhando peso. Fez uma estimativa de produtividade, de preço, que nunca coincide, né? É impressionante, nunca coincide. Mas a intenção era aplicar o dinheiro e botar a mão na massa, que é aquele negócio. A gente aprende de 3 jeitos, né? Um jeito é lendo e estudando, né? Outro jeito é ouvindo e vendo, tipo um vídeo, alguma coisa desse tipo assim. E a outra coisa é fazendo. Fazendo. E o fazendo é que o conhecimento gruda na cabeça mesmo, porque você passa dificuldade e da próxima vez você fala, opa, aqui, se eu pisar descalço nesse espinho aqui, ele dói. Então, eu vou pisar de novo, porque você pisou antes, né? Então, o fazendo não te deixa dúvidas. O fazendo não te deixa dúvidas. A teoria, ela te deixa um pouco inseguro ainda. Tanto que antes de plantar mandioca, eu não tinha muita confiança em negociar, não tinha muita confiança em como é que cota um produto, não sei o quê. É tão simples, só se ligar, né? Mas agora não. Agora a confiança, ela estabeleceu. Você tem mais segurança na sua capacidade, porque você fez acontecer, por mais que não deu tão certo quanto você esperava, vamos dizer assim, né? Cresceu a sua confiança. E isso aí para frente, e aí é que tá, é pensar no longo prazo em tudo. Tudo, no relacionamento, no negócio, na família, no aprendizado, no conhecimento.
tudo, longo prazo. Porque se você manter o pensamento a longo prazo, por mais que no dia, no curto prazo, no presente, a gente se sinta cansado, desanimado, sem muita força para poder seguir em frente, o longo prazo arrasta. Ele puxa igual um imã. E a gente, lá, a cabeça lá na frente, a gente não desiste, a gente não desanima. E a gente segue aprendendo, segue fazendo bons relacionamentos e segue pensando que uma hora vai chegar. E a gente sempre pensando com essa cabeça de constante aprendizado, né? Que nunca tá... A arte nunca fica pronta, ela vai se construindo e essa é a beleza, é a jornada, é a corrida, né? Eu acho que a gente tem que valorizar tudo aquilo que a gente já vem, aquelas pecinhas que a gente vem agregando, né? Mas é isso, né? Sabendo que a gente... O referencial, né? O nosso referencial sempre tem que ser bom, né? Não pode ser... É melhor você ser o pior dos melhores do que o melhor dos piores. Então, acho que é colocar a régua para cima para poder a gente... nesse tempo, então, de internet, nesse tempo agora que os negócios com o coronavírus, tudo, as coisas vão mudar demais. Então, assim, eu acho que quem está remando já está quase não saindo do lugar. Quem ficar um pouco parado vai ser atropelado, entendendo? A gente precisa criar conteúdo, a gente precisa se conectar, a gente precisa tá certo do que a gente quer e ir para frente. Porque senão, acredito que tem muitas empresas hoje que estão muito bem colocadas, mas que daqui a um pouco não vão estar, porque a mudança vai ser muito rápida, e outras empresas, outros profissionais vão crescer muito rápido, aqueles que conseguirem enxergar e fazer esse plano de longo prazo. Assim, o pessoal que está assistindo a gente, olha só que legal, estiver pensando plantar uma lavoura de mandioca, já manda para o Leonardo que já vai poder passar várias experiências, entendendo? Feedback, trocar experiência. E eu sei também que você gosta muito dessa área é pecuarista, né? Acredito que é Nelore, e de conforto animal, de um manejo mais consciente, bem-estar. É outra coisa também que dá para trocar informações com o Leonardo aí. Mas o pessoal pode, quem está pensando em plantar uma lavoura de mandioca, pode te contactar aí, né, Leonardo? Pode mais dar conta. Tem que estar pronto para poder desanimar da ideia, né? Que vai conversar comigo. Uma coisa, só para agregar mais uma coisa aqui, cara, da mandioca. A gente fez promoção no Facebook, vendeu mandioca descascada entregando na moto, vendia R$10, 3 quilos, de porta em porta, pelo Facebook os pedidos, fez de tudo que você imaginar, fez uma página no Instagram, fez de tudo para poder tentar escoar. Mas é uma coisa muito prática que eu aprendi, que sempre a gente ouve na faculdade, e aí que surgem as informações mal entendidas ou mal interpretadas. Os professores sempre falam que o grande vai engolindo o pequeno, né? O grande produtor vai engolindo o pequeno, e isso vai acabando gerando uma ideia errônea de que o cara que tem um latifúndio vai... como se ele estivesse entrando na propriedade do pequeno e tomando a terra dele, uma coisa desse tipo, né? Mas o que acontece é muito mais mercadológico do que essa visão, às vezes, que é interpretada de uma maneira maldosa, querendo colocar querendo colocar o grande produtor contra o pequeno produtor. Na verdade, somos todos produtores. E a questão é cada um entender o mercado que está inserido. E a gente fez isso, a gente plantou 5 hectares de mandioca primeiro, depois a gente dobrou a produção. Os 5 hectares a gente custou a vender. E a gente dobrou, e quando a gente dobrou, o nosso custo aumentou muito, porque a gente já prestava um serviço de consultoria, e a gente não conseguia fazer tudo, então, mandioca, depois que ela cresce muito, você tem que aplicar bomba costal, e isso é um serviço caro, máquina toda alugada, arrendamento, tudo mais. O que aconteceu foi que o que acontece é que o cara que é grande, que planta 200, 300 hectares de mandioca, ele tem um volume muito grande e o custo dele já é baixo, porque ele tem máquina, já tem gente especializada nisso, já tem tempo de experiência, né? E ele continua vendendo a produção dele por um preço mais acessível. Só que nós que somos menores, ficamos no meio termo, os 10 hectares, o nosso volume é menor e o nosso custo é alto. Então, a gente não consegue competir porque o preço que a gente vai vender é o mesmo do grande.
Mas a margem do grande é maior. E, na verdade, o volume do cara que é grande compensa a margem pequena. Mas a margem pequena, para quem tem pouco volume, atrapalha. Então, o que tinha que ter sido feito, o grande não tem culpa de nada, ele está no negócio dele. A gente é que tinha que ter entendido que a gente tinha que ter plantado menos. Mas aí a gente quis crescer, mas a gente não entendeu essa questão mercadológica da coisa. De E aí achar é o que ponto. tá, aquela teoria que a gente aprendeu lá na faculdade, que os professores falando que o pequeno vai acabar, que o pequeno produtor de leite vai acabar, que o pequeno produtor de hortaliça vai acabar, mas não é. É porque você se mantendo no seu mercado de maneira que os seus custos sejam relativos à sua margem, você consegue permanecer tranquilamente pegando financiamento no banco, Pronaf, esses programas de juros baixos, fica tranquilo. Mas a gente que foi errado, é a gente que não sabia disso. Então, a gente aprendeu a prática do que os professores lá atrás falavam. Então, aí mais um ponto. Executa o projeto, porque aí você vai criar o seu próprio ponto de vista, ao invés de ficar repetindo informações mal interpretadas. E criando uma rede de gente que pensa assim, num fundamento, numa coisa infundada, sem nenhum tipo de critério para ser analisado, né? Mas o legal aí que eu vejo é o seguinte, porque aí você teve, vamos dizer assim, o pensamento, né? Você executou a lavoura e de entendimento, porque você poderia ter adotado a atitude de falar, não dá certo porque o grande me engole, entendendo? Aquela atitude mesmo não vou dizer do coitadinho, mas né, Seria, né? Do coitado, né? Então, assim, pelo contrário, você fez e falou, não, o grande lance aqui, você assumiu, trouxe para si a responsabilidade, né? De falar, pô, aqui, ó, se eu atuar nesse mercado, né? Nesse mercado dá certo, mas se eu querer, com essa produção, invadir o mercado do grande, então aí realmente eu vou colocar uma jangadinha para navegar no mar que não está preparado. Então, acho que foi essa interpretação que você fez e que é certa. E é o que você falou, eu também acredito que o produtor, né, que já tem uma propriedade com Pronaf, dentro daquele modelo de negócio dele, talvez se ele tiver uma agroindústria, que ele produza, dá um exemplo, na nossa região tem um produtor de palmito, então ele tem um palmito e processa e faz isso, ele dá muito certo aqui, entendendo? Não quer dizer que ele tenha que ser sempre pequeno, então você está dizendo que o pequeno sempre tem que ser pequeno. Não, mas é exatamente isso, fazer conta, entendendo? Porque às vezes não justifica, é igual leite, né? Você tem padrões, às vezes o cara com 700 litros ele consegue ter uma lucratividade, às vezes ele passa para 1.000 e passa a perder dinheiro, entendendo? Então ele tem que entender essa diluição dos medicamentos, dos funcionários, a partir de quantos litros que me justifica ter um funcionário a mais. Saber então, a capacidade, a estrutura dele, né? É isso aí. Pastagem, etc. Leonardo, cara, pra gente finalizar aqui, que a gente está chegando em 48, assim, novamente, muito obrigado. Eu tenho certeza que quem assistir esse vídeo vai ser, assim, muito produtivo, vai captar muita coisa, vai absorver bastante informação e já deixo aqui, nós com certeza faremos outros, depender de mim. Já deixo aqui, inclusive, o próximo tema, a gente pode falar um pouco sobre criatividade, entendendo? Que eu acho que é uma coisa fundamental dentro do agronegócio, entendendo? Tem que ser criativo para poder sair da... Você foi criativo buscando amigos, buscando terras, né? Buscando maneiras diferentes de fazer. Então, acho que a gente pode falar sobre diversas coisas. Vou pedir para o pessoal aí seguir o @canal Blue Farm e o @pecuária familiar, tudo junto, né, Leonardo? Aí, cara. Se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, no IGTV também. Compartilha aí no IGTV também com outros amigos que você acha que possa estar, que esse conteúdo faça sentido. Eu tenho certeza que vai fazer sentido para muita gente. E eu acho que é isso, Leonardo. Cara, muito obrigado, suas considerações finais aí para esse vídeo. E assim, acabando aqui, a gente vai continuar conversando outras ideias aí.
É isso aí, cara. Eu te agradeço demais. Eu que estou começando agora a tentar deslanchar esse Instagram para poder levar conhecimento de uma forma mais descontraída, como você falou. É importante ter o apoio de pessoas que já estão mais na maestria das coisas e que estão mais na frente, que já têm mais vivência que a gente e sempre em busca de parcerias. Então, estamos aí para o que deve próxima conferência nossa aí, você pode contar comigo. E novamente te agradeço pela força que você está me dando. Que é isso, Leonardo. Aqui a gente só faz com o coração. E vamos falar com o pessoal aqui para parar com esse negócio de idolatria de seguidor, entendendo? A gente não tem que ficar aqui criando artista global da Globo pro agro. A gente tem que conversar com as pessoas que agregam e vamos junto, né? Tudo bem que tem muita gente que tem seguidor por mérito, entendendo? Isso é legal, mas a gente não pode ficar só consumindo, bebendo dessa mesma fonte, só das pessoas que têm acima de não sei quantos mil seguidores, porque senão todo mundo fica escutando a mesma coisa e a gente precisa dessa diversidade. Isso. Pessoal, valeu, um abraço. Nosso slogan aqui, Leonardo, é Blue Farm, o agronegócio é o Brasil que já deu certo. Muito obrigado aí. Até a próxima. Muito obrigado, Túlio. Valeu.